Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Eu agradeço a gentileza da sua visita aqui, muito importante para nós. E temos o professor Marcos Sintra. E eu vou aproveitar então que o Marcos já deu tchauzinho, falar um pouco da introdução e dar as boas-vindas ao nosso deputado. Marcos, pode... Deixa eu fazer algumas observações que eu acho extremamente importantes. O que eu gostaria de enfatizar, sem entrar em detalhes, quais são os pontos fortes e os pontos fracos dessa proposta na minha visão, na minha avaliação, né? Eu começaria dizendo o seguinte: esse projeto, a característica principal dele, eu acho que é muito mais difícil de ser aceita na nossa sociedade do que, por exemplo, a volta de uma CPMF, que é um ponto quase que unânime, tem uma rejeição muito grande. Por quê? Porque ele mexe no nosso pacto federativo profundamente, ele altera, ele literalmente coloca de pernas para o ar o nosso sistema federativo como nós o conhecemos e como ele vem funcionando há 140 anos. Então, isso não quer dizer, em absoluto, deputado, que a gente não seja a favor. Pelo contrário, e eu vou elencar aqui o porquê eu acho que esse é um projeto muito interessante para a construção do país. Mas é um projeto de extrema dificuldade para ser implantado num país já estruturado de maneira diferente do que esta visão nos mostra, né? Sob esse aspecto, portanto, o critério de adotar uma postura ou outra em função do que os deputados podem achar, se são a favor ou não, se 600 deputados são a favor de A ou de B, eu acho que a dificuldade de aprovação de uma revisão do nosso pacto federativo tão profunda quanto essa é muito maior do que a implantação de uma eventual CPMF, que já funcionou no Brasil durante 12 anos e que, diferentemente do que o deputado diz, eu acho que tem muito apoio no Congresso. Ele é um apoio que não está sendo corretamente aferido e utilizado, tanto que o próprio deputado Bivar, na legislatura passada, criou uma frente nacional pela implantação do Imposto Único Federal, e tinham 200 parlamentares inscritos nessa frente parlamentar, e eu mesmo participei isso na legislatura anterior, e eu mesmo participei de vários desses debates com um apoio muito grande. Mas, enfim, esse é apenas um comentário que eu queria deixar muito claro. E é muito usado, deputado, por aqueles que defendem propostas diferentes da nossa. E eu já começo a dizer da nossa, porque eu quero dizer desde já que eu me uno à sua proposta. Eu já considero a sua proposta como nossa, porque eu acho que é muito boa e vou dizer por quê. Mas não vamos entrar no jogo daqueles que querem fazer uma reforma tributária olhando pelo retrovisor, usando impostos criados no século passado, numa economia industrial que não tem nada a ver com a economia que o mundo inteiro está vivendo hoje. E nós entramos nesse jogo quando eles dizem: olha, a CPMF é boa, é legal, não sei o quê, mas não adianta porque a sociedade não quer, o presidente não gosta. Eu saí do governo por causa disso. E o presidente, de fato, diz isso, mas o presidente vai ouvir o Paulo Guedes é totalmente a favor de uma CPMF. Enfim, então não vamos entrar nesse jogo. Eu acho que a gente tem que defender aquilo que nós julgamos certo, o que nós julgamos bom, e tenho certeza que a nossa capacidade de convencimento vai ser suficiente para fazer valer os nossos princípios, e eu vou voltar a esse tema num momento. Agora, vamos ver os pontos positivos dessa proposta. Eu acho que é uma proposta fantástica. Por quê? Primeiro, ela cria uma verdadeira federação. Nós não temos uma federação no Brasil, nós temos um simulacro de federação, né? A nossa federação, ela foi criada no papel. Hoje nós temos 90% dos municípios não têm a menor autonomia,
tributária não tem competência. Tem competência, mas não tem autonomia. Tem competência, mas não tem como exercer as suas competências tributárias. Portanto, ela não tem liberdade, ela não tem autonomia que a Constituição diz que um ente federado deve ter. A nossa Constituição ela é falsa, ela é extremamente atada por graus e por níveis de dependência muito profundos. Então, eu acho que, por exemplo, acabar com o fundo de participação de estados, acabar com o fundo de participação de municípios, acabar com transferências de receitas orçamentárias de qualquer nível de governo para qualquer outro nível de governo, é uma medida saudável. Isto não é concorrência predatória, isso não é guerra fiscal, essa é concorrência saudável que deve existir. Me marcou muito o que o deputado disse. Hoje, no Brasil, como tudo é padronizado, se uma empresa não consegue se ajustar à situação do país, ela vai para o Paraguai. Por que nós não vamos dar liberdade para estados e municípios criarem políticas ou oportunidades ou alternativas para essas empresas, e certamente elas surgirão dentro do que eu estou chamando de uma concorrência saudável, não tem nada a ver com guerra fiscal, até porque no momento em que exista autonomia em cada ente federativo, o princípio da guerra vai desaparecer, porque cada um vai lutar com as suas próprias armas, e isso é o princípio essencial da concorrência. Quando eu reduzo a minha carga tributária, eu não estou prejudicando outro estado ou outro município, como é num sistema centralizado, aí sim isso se torna uma guerra fiscal, porque é um jogo de soma zero. Se um ganha, o outro perde, é um jogo de soma zero. Uma concorrência saudável é um jogo de soma positiva, porque algum pode perder, mas os ganhos de outros se dão em função da sua política propositiva. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de dizer e aplaudir é a coragem que o deputado está tendo de propor literalmente uma revisão profunda do nosso pacto federativo, ao menos do ponto de vista tributário. Logicamente, a oposição a isso vai ser brutal, 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 mas isso não deve nos desestimular. Acho que é muito saudável. Uma segunda observação que eu queria fazer é o seguinte, pelo que eu entendi, deputado, e aí é mais um esclarecimento, e eu preciso ler a sua proposta. Eu confesso que eu li a exposição de motivos, mas eu não fiz uma análise muito detalhada e gostaria muito de fazer, quem sabe até contando com a ajuda da sua equipe, uma análise detalhada do projeto, do texto do projeto. Mas, pelo que eu entendi, os tributos eles serão classificados como sobre renda, sobre consumo e sobre propriedade. E sobre propriedade tem aquela gama de tributos que são característicos de tributos sobre propriedade, IPVA, IPTU, ou qualquer outra incidência sobre um bem patrimonial, sobre o valor, sobre o estoque e não sobre um fluxo. Depois tem a tributação de consumo, que é o que o nome está dizendo, e finalmente a tributação da renda. Pelo que eu entendi, cada ente federado pode tributar qualquer um desses três níveis. Pode ter um imposto de renda, pode ter um imposto de consumo e pode ter um imposto sobre patrimônio, e isto vai estar dentro de um cardápio de opções que cada prefeito, cada governador e o presidente da República terão para compor da melhor maneira, da forma que eles julgarem conveniente. Isso é extremamente saudável, eu acho correto, mas ele traz algumas dificuldades. Dificuldades que, eu repito, não é porque são dificuldades que devem nos desanimar, pelo contrário, deve nos estimular a tentar esclarecer. Primeiro é o seguinte, essa nova disposição do regime tributário num país já organizado poderá ter um impacto muito, por exemplo, 90% dos municípios, ainda que tenham competências para tributar renda, consumo e propriedade, não vão ter capacidade arrecadatória zero, nenhuma, nem de renda, nem de consumo e nem de propriedade. Ou porque os valores são baixos, ou porque os nossos municípios eles foram se proliferando e se multiplicando em função das transferências
transferências, porque eles não têm capacidade nenhuma, essas transferências que levaram a nós termos 5.700 municípios, quando devíamos ter no máximo 2.000 com capacidade de sustentação própria. Agora, então a pergunta que eu faço é o seguinte: como seria esta fase de transição? Eu acho muito importante nessa proposta que haja muita clareza nesse momento de transição, porque senão nós vamos ter 90% dos prefeitos contra 95% dos prefeitos simplesmente desesperados, porque não vão ter mais fundo de participação de estados e nem de município, e falam: olha, você tributa, cria um imposto de renda seu, cria um imposto sobre consumo seu e cria um imposto sobre propriedade seu. Eles não vão ter a menor condição de arrecadar nada, zero eles vão arrecadar. Qual é o mecanismo que faria essa transição? Essa é uma pergunta que eu faria. Agora, por outro lado, isso vai ter um impacto extremamente saudável. Provavelmente muitos municípios vão falar: olha, eu quero voltar, quero me acoplar àquele outro município. Vamos fazer um plebiscito aqui, não para nós virarmos município, pelo contrário, para nós nos juntarmos a um outro município da sede, próximo, etc., mais forte. Olha que maravilha! Como o impacto é positivo. No entanto, nós vamos ter 40 mil vereadores contra. Então, se nós somos simplesmente desistir de um projeto porque muita gente vai ser contra, nós estamos perdidos. O seu é muito difícil por causa deste impacto profundo que ele tem no próprio sistema federativo. Mas é muito interessante, é muito bom, e eu acho que nós devemos lutar por esse encaminhamento. Nem que a gente não consiga chegar aí ao paraíso de ter uma nova federação, mas, quem sabe, um processo com fases transitórias que nos leve a isso. Aí vai o meu primeiro parabéns. A segunda observação de fundo que eu gostaria de fazer é que o seu projeto tem uma característica que eu acho maravilhosa. Duas coisas. Primeiro, porque ele desonera a folha. Ele desonera a folha, porque, pelo que está escrito no texto, não haverá incidência sobre trabalho. Trabalho é o tributo mais nocivo que existe à sociedade brasileira. Com 40 milhões de desempregados, 15 milhões subempregados e na informalidade, é um crime que nós fazemos cobrando na cabeça de qualquer cargo ou de qualquer posto de trabalho criado 43%, que é o que incide com contribuição previdenciária do patrão, do empregado, imposto de renda e tudo mais. Quer dizer, é uma loucura. Fazendo com que um funcionário leve para casa metade daquilo que ele efetivamente custa para o seu patrão. Esta cunha fiscal é criminosa e o seu projeto remove essa cunha fiscal por completo. Não haverá incidência sobre trabalho. Maravilhoso. Mais um ponto extremamente positivo. Outro ponto muito positivo do seu projeto: a tributação do consumo vai ter que ocorrer na ponta. Ou seja, vamos desonerar o processo de produção. Então, nós não vamos mais falar no que virou uma palavra de ordem vazia, porque todo mundo repete sem saber o que está falando. Nós precisamos olhar, acabar com a cumulatividade, a cadeia de produção, a não cumulatividade. Este conceito de cumulatividade ou não cumulatividade vai simplesmente desaparecer do nosso dicionário. Por quê? Porque não haverá mais tributação das transações intermediárias, ou seja, as transações durante o processo de produção. Essa é uma coisa fantástica para os serviços, para o agronegócio, para a indústria, para todo mundo. Quer dizer, a tributação vai ocorrer, de fato, naquele que, no final das contas, é quem paga todos os impostos, que somos nós, consumidores. Todos somos nós que pagamos. A empresa recolhe o imposto, mas ela repassa isso. Ela recolhe, mas ela não incide sobre ela. Então, o seu projeto faz com que a incidência tributária, de fato, aconteça em quem deve pagar o imposto e que, de fato, paga, que é o consumidor. Acho mais um ponto extremamente positivo. Terceiro ponto positivo que eu quero parabenizar: coloca a Previdência no Orçamento Geral da União. Acaba a distinção entre imposto e contribuição.
No Brasil existe uma distinção, o imposto é inclusive compartilhado com estados e municípios, a contribuição não é, mas a contribuição, por definição, é um tributo com características muito específicas, e o seu projeto, ele praticamente elimina, praticamente não, ele de fato acaba com a distinção, ou seja, haverá apenas impostos. Toda a arrecadação vai para o caixa, vai para o tesouro, e o processo orçamentário é que vai deliberar quanto se gasta em cada atividade, inclusive previdência. Esta é uma tese que vem sendo defendida, inclusive com muito vigor, pelo maior especialista em federalismo fiscal, que é o professor Fernando Rezende, que trabalha conosco, deputado. Só sabe que eu sou o superintendente do instituto do nosso partido, o Instituto Índigo, né? E temos feito estudos muito aprofundados sobre isso, e inclusive o professor Fernando Rezende participa conosco desses trabalhos que nós vamos estar publicando, inclusive agora, em breve vamos divulgar a nossa primeira proposta de um plano de governo, onde nós discutimos o Brasil, como é que nós vamos fazer para desatar os nós do Brasil, para a gente começar a crescer. Nós não estamos discutindo lá na Fundação Índigo, não estamos discutindo nome, se vai ser Moro, se é Bolsonaro, se é Lula, nós estamos discutindo projetos, ideias, quais são os grandes entravamentos para fazer o país crescer. E uma das coisas que nós estamos discutindo é exatamente essa separação entre previdência. Nenhum país no mundo tem dois orçamentos, o orçamento da previdência e o orçamento fiscal. Isso é uma coisa equivocada, e o seu projeto também termina com isso, joga a previdência no orçamento. Nós teremos apenas impostos, sem distribuição, sem compartilhamento, acaba com o apadrinhamento fiscal, acaba com a política do Pires na mão, acaba com essa dependência de estados e municípios com relação ao governo federal e municípios com relação... Muda, inclusive, a visão política do país, não muda só o sistema tributário e a federação, muda a visão política, muda tudo. Vai dar margem, quem sabe, a uma discussão saudável sobre processo eleitoral, inclusive. Uma alteração no federalismo fiscal, como a que o deputado está propondo, vai abrir caminho para um debate sobre, quem sabe, o sistema eleitoral proporcional, o sistema, como é que se diz, o territorial misto, lá, o sistema americano. Distrital, o sistema. Enfim. Distrital. Como? Distrital. O distrital ou misto, ou enfim. Mas, enfim, então, a outra grande vantagem é essa, coloca a previdência no orçamento, isso é muito saudável. Bom, agora, até aqui, para mim, foram os grandes pontos positivos. Eu sinto que está faltando aí um componente, e esse componente é exatamente um tributo sobre movimentação financeira, não é? Eu acho que o seu projeto, como um projeto de revisão, de construção de um novo país, só está carente desse aspecto. Por quê? Por várias razões. A primeira delas é que o mundo digital hoje, e aí eu lhe convido desde já, deputado, para participar de algumas reuniões que nós estamos fazendo com um grupo de empresários que nós estamos chamando Coalizão Simples Brasil, onde nós estamos discutindo o que nós devemos fazer para simplificar o sistema tributário. O Simples não é o Simples nacional, não é o Simples da micro e pequena empresa, é o Simples Brasil, é uma nova visão tributária. Nós temos aí 30 entidades das mais poderosas e grandes discutindo esse tema, e um dos temas fundamentais que esse grupo está discutindo, e desde já eu lhe convido para participar numa nossa próxima reunião, é exatamente isso. Nós devemos começar a criar tributos que se adequem ao mundo digital. Mesmo o imposto de renda hoje está enfrentando dificuldade. O IVA nem se fala, o IVA já devia estar na lata do lixo. O IVA é um imposto artesanal, é um imposto de uma economia industrial linear, onde eu compro, agrego valor, vendo para outro, agrego valor, vendo para outro. Isso não existe mais, isso é a indústria tradicional, a indústria 4.0 não é mais isso. Hoje 70% do PIB do emprego é serviço, que não tem isso, não existe mais cadeia de produção, existem redes de produção. Enfim, então um tributo que usa como base para sua criação
Um mundo que não existe mais e que era típico da década de 50 do século passado, que era a economia industrial, foi abolida do seu imposto, do seu sistema. Parabéns. O IVA já devia estar no lixo. Porém, outros impostos convencionais também estão tendo muita dificuldade com este novo mundo. O imposto de renda é um deles. Olha o que está se passando na OCDE. Olha o que está acontecendo com as propostas de imposto mínimo, com as propostas de divisão do imposto de renda das grandes multinacionais. Se nós reclamamos da burocracia do nosso sistema, deputado, é porque não nos demos ao trabalho de conhecer o sistema que a OCDE está propondo, ou o imposto de renda americano, que o senhor conhece muito bem. É muito mais complexo do que o nosso, e isso está se proliferando, isso está se agravando. Por quê? Porque nós estamos querendo usar um imposto antigo, olhando pelo retrovisor, criado para um outro momento numa economia digital. Então, isso quer dizer que nós devemos jogar o IVA no lixo? Sim. Parabéns. Imposto de renda também deve ir para o lixo? Bom, aí já seria um passo ousado demais. Eu acho que ele está enfrentando dificuldades e encontra justificativas, porque uma boa parte da produção são non-tradables, são bens que têm uma localização física, então os estados nacionais conseguem tributar o imposto de renda. Nas transações internacionais está ficando cada vez mais difícil, mas ele deve continuar. E a mesma coisa com a tributação de consumo, que essa tem dificuldade, não tendo o IVA tributando na ponta do consumidor, já demos um grande passo. E agora, por que não complementarmos o seu projeto com um imposto digital? Um imposto que, com uma alíquota baixa, arrecada o suficiente, por exemplo, para o custeio da Previdência inteiramente, porque a Previdência é uma obrigação, deputado, apenas do governo federal. E ela, como disse o Wilson, mencionou muito bem aí, ela é um benefício universal, custeado hoje por um segmento apenas da sociedade, que é o trabalhador e as empresas. 30% da economia brasileira está na informalidade, na ilegalidade. Hoje, a economia do crime, ela representa 10% ou 15% do PIB brasileiro. Os PCCs da vida, as organizações criminosas de contrabando de armas, de contrabando de drogas. As milícias, elas dominam comunidades inteiras, elas dominam bairros de 500 mil habitantes, elas constroem prédios, elas fazem condomínios, elas vendem gás, vendem luz, elas vendem autorização, elas dão habite-se para os imóveis. Esta economia está fora do universo tributário. E a única maneira de incorporar tudo isso dentro do universo tributário é um tributo sobre movimentação financeira. Aí todo esse segmento vai começar a pagar também. E é um tributo moderno, é um tributo que acompanha o dinheiro, não acompanha a mercadoria. Antigamente, a tributação acompanhava a mercadoria, fazia fiscalização, nota fiscal, abre o caminhão, confere peso, qualidade do produto, etc., a alíquota, acompanha a mercadoria. Isso está antiquado, isso não tem mais como fazer, até porque hoje 70% das transações ocorrem na nuvem. Então nós temos que acompanhar o dinheiro. Então modernize o seu sistema, deputado. Coloque um elemento moderno, um elemento de século XXI, que é uma tributação sobre movimentação financeira, e com uma alíquota muito baixa, incorpora no universo tributário um segmento muito grande que não está pagando nada, que está rindo na cara dos contribuintes. Quem está pagando hoje está pagando demais, vai pagar menos. E esses não estão pagando absolutamente nada. Então eu acho que a primeira grande sugestão que eu faria no seu projeto é esse, além da primeira que eu já fiz. Eu acho que lidar com essa questão da transitoriedade, como é que nós vamos migrar para esse novo modelo federativo, deve merecer a sua atenção e da sua equipe. Qual será a transição? Porque nós vamos ter muita oposição de governadores e prefeitos, estados. Outro dia saiu no Estadão, aliás, foi ontem,
mostrando qual é a arrecadação global de impostos por estado. São Paulo arrecada 37%, o Amazonas arrecada 1,3% do total dos impostos arrecadados no país. Um estado como o Amazonas vai ser contra, fala, o que é isso? Vocês estão querendo me dar agora para eu mesmo me virar sozinho? Eu só consigo pagar hoje 1,3% da arrecadação, vocês querem que eu me vire só? Então nós vamos ter o mundo inteiro contra o seu projeto. Então vamos trabalhar nesta transição. Como é que nós fazemos a mudança desse modelo federativo equivocado, doente, distorcido, para esse saudável que está sendo proposto no seu projeto? E a segunda grande sugestão: introduz um elemento de modernidade, ponha um imposto que só vai tender a crescer daqui para frente. Vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade, sim. Vai ter gente contra? Vai. Eu sei que os bancos não gostam. Em realidade, não é nem a CNI, é a FEBRABAN, que não quer ser alvo de uma tributação. Eles não querem ser tributados, eles acham que eles vão ter a responsabilidade de tributar. No entanto, durante 12 anos foi o imposto que melhor funcionou nesse país. Acabar com esse preconceito contra a CPMF, acabar com esse discurso, deputado, aí uma crítica que eu faço. Nunca mais me diga, olha, eu não vou colocar CPMF porque todo mundo é contra. Isso mostra o quê? Que o senhor está acuado, o senhor está temeroso. Não, ao contrário, temos que abrir o peito e defender o que nós achamos certo. Então, a minha proposta é o seguinte: eu vejo méritos enormes. Luigi, acho que devemos reunir o grupo. Esse é um projeto moderno, é um projeto de futuro, é um projeto que reformata a federação no nosso país, e na federação equivocada e doente que nós temos está a origem de muitos dos nossos problemas. Então esse é um projeto bom, e se ele pudesse, e aí ficam meramente sugestões de um modesto e velho professor que vem discutindo isso há muito tempo, mas se pudermos modernizá-lo, introduzindo elementos sobre movimentação financeira, vinculando ao financiamento da Previdência, a Previdência vai quebrar. Não tem mais como custear a Previdência com tributos incidentes sobre folha. Aí o senhor fala, bom, mas então vamos custear com tributos gerais, imposto de receita. Tudo bem, isso poderia ser feito, só que as alíquotas iam explodir. As alíquotas seriam muito altas, deputado. E a terceira observação que eu faria, e eu não vi na sua exposição, eu gostaria muito, e coloco inclusive a equipe do Instituto Índigo, da Fundação, que é sua, do nosso partido, estamos no mesmo partido, à sua disposição, para nós analisarmos números. Eu gostaria de ver, por exemplo, qual seria uma simulação de alíquotas, caso existisse um modelo tributário como esse, com absoluta autonomia, competência tributária para cada um definir o seu cardápio tributário em função dos seus interesses, do seu potencial. Uma simulação, por exemplo, um estado de São Paulo teria que ter quanto de alíquota sobre consumo para um custeio aproximado do que existe hoje, qual deveria ser, digamos, a alíquota do imposto de renda. O imposto de renda é outra coisa que eu vejo também com muito interesse. Dá competência para estados e municípios tributarem a renda. Pode parecer muito complexo, mas não é. Não é. A maior parte dos estados e até de alguns municípios americanos fazem o que eles chamam piggyback, que como é que chama? Enfim, põe nas costas Eles simplesmente criam uma alíquota adicional. Fazem um convênio com o governo federal está alíquota tanto, coloca mais 1% é minha, tá bom? Ele arrecada, paga uma taxa para a Receita Federal e transfere para estados e municípios. Por que não? Isso é fácil, funciona bem. Nos Estados Unidos funciona, então esse é um mecanismo correto Agora, a tributação de consumo e a tributação de consumo particularmente é um pouco mais complexa, mas eu gostaria de ver números. Se a gente puder trabalhar com isso, eu gostaria muito. Essas são as observações que eu faria, Luigi, olha, parabéns por ter convidado o deputado, eu acho que foi uma apresentação interessante. E olha, eu estou cansado de discutir sempre mais do mesmo. Eu não aguento mais discutir PEC 45, não aguento mais ver gente falar que o IVA é a 8ª maravilha do mundo, porque 160 países no mundo têm IVA. Os Estados Unidos, que é o maior país do mundo, não tem IVA, gente. Isso será que não vale nada? Enfim, eu acho que
Parabéns, deputado. Estamos aí à disposição. Eu acho que é um projeto muito interessante. Ajudá-lo na defesa e no aperfeiçoamento desse projeto. Conte comigo. Deputado, mais uma vez, parabéns. Eu acho que o seu projeto é o começo de um debate muito profícuo para a sociedade brasileira. Eu tenho o maior interesse em participar dessa discussão. Eu acho que realmente você quebra você cria uma descontinuidade nesse debate, que é sempre mais do mesmo. Eu acho que nós estamos construindo uma coisa nova e parabéns, então, pela iniciativa. Estou à disposição. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, hein? Boa tarde, hein? Muito bom dia aí. Obrigado. Um abraço. Combate. A trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.